salve pessoal, como é que vocês estão? Eu estou perfeito, maravilhoso. Então vamos começar aí o último vídeo da saga de uma série de 7 episódios. Esse é o 7º e o mais difícil deles, porque eu posso falar alguma coisinha muito ruim. Então eu vou tentar me policiar ao máximo aí para não ter exposições, porque separação a gente sempre fala de algumas coisas difíceis, né? Para um e para outro. Então vou tentar resumir ao máximo aí essa história para não chegar até o ouvido de alguém e aí acontecer alguns problemas de comunicação, porque essa não é a ideia no vídeo, tá? Eu quero passar só um conteúdo de histórias de vida, tá? Para fazer vocês refletirem do que aconteceu e do que não aconteceu, tá? Então, 7 anos com uma pessoa, essa pessoa me traiu 7 vezes. Você fala, nossa, monstrão, 7 vezes, você é um puta do otário, né? Não, eu venho de uma família evangélica, né? Meus pais são casados até hoje, eu sempre admirei isso, né? Neles, de estarem juntos a vida inteira. Minha mãe é a única mulher do meu pai só teve mais uma, casou com a minha mãe e essa é a mulher da vida dele. E aí eu sonhava isso pra mim, né? Sonhava em ter 2 filhos, sonhava em ser casado o resto da vida, feliz e tal, e não foi isso que aconteceu. Estamos falando 7 chifres e tal, né? E isso é complicadíssimo, que eu fui descobrindo na época de faculdade, a gente brigou, terminou, e aí a gente brigou e terminou, eu tinha descoberto 3. E aí pediu desculpa, voltamos. Aí 4, 5. Aí foi o sexto. O sexto. Aí se liga na história do sexto. Eu já sabia que as coisas não iam bem, né? Porque eu sofri com aquele episódio que eu falei pra vocês da tromboembolia pulmonar. E aí eu me recuperei e fui pra casa. Só que a recuperação de trombose pulmonar era lenta, né? E aí as contas da casa ficou tudo nas costas dela. Ela se virando nos 30 lá do jeito dela. Fazendo, acontecendo e tal. Aí chegou um dia com 20 dias que eu tava em casa. Ela chegou em mim, não aguento mais, você precisa me ajudar. E aí eu já tinha passado os meus alunos para outras pessoas. Eu não estava mais dando personal trainer. E aí não tinha também como retomar as atividades como personal trainer, porque eu estava fraco, debilitado e tal. E aí eu tive que fazer uma escolha muito difícil para mim, que era fazer lanches naturais e sair na rua depois para vendê-los. Aí falaram, nossa, Alisson, você acabou de se recuperar e já fez essa doideira toda? Foi preciso. Era mais fácil morrer na rua do que ficar em casa com as pessoas falando na sua orelha e eu não sei o que fazer, não sabia o que fazer. E aí, nessa condição ruim que eu me encontrava, ninguém é vítima aqui, mas era uma condição difícil, eu comecei a fazer e ir às academias da região da Granja Viana ali, e comércios da região, até em shopping, no shopping da Granja ali, eu já vendi muito lá também. E aí eu comecei a me frustrar mais ainda, porque parecia que aquilo afetava o meu psicológico. Eu falei, eu estudei tanto, eu amo tanto minha profissão, eu poderia sim voltar, né? Mas era difícil, eu não conseguia falar direito e me expressava muito mal e tossia o tempo todo. De vez em quando vocês vão ver que aí, eu tuço, pigarro, mas é devido a tromboembolia pulmonar que eu tive.
Como vocês sabem, aí a tromboembolia pulmonar é por onde passa a trombose. Os capilares que existem no pulmão, eles morrem, né? Só que seu pulmão, ele é uma bomba de ar, né? Um balão de ar. E aí você pode fazer com que seu pulmão cresça novamente, mas não desenvolva 100% do mesmo jeito que ele era, né? Então, junto com trabalho de respiração, eu melhorei o pulmão, mas não nessa ideia de 20 dias para sair para vender os lanches, né? Então, voltando para a ideia dos lanches, para vocês pegarem, né, e entenderem certinho, comecei a fazer isso. Só que não conseguia, não dava. Não dava certo, não dava certo, não dava certo. Aí, certo dia, peguei minha moto triste, assim, e falei, meu, eu vou sozinho pra praia. Se acontecer alguma coisa, eu tava bem triste. Se acontecer alguma coisa, pelo menos eu fui ver a praia, sei lá, pensava em coisas bem ruins, assim. E aí eu já sabia que minha ex-esposa estava me traindo, alguma coisa do gênero, assim. Não tinha total certeza porque eu nunca peguei, só ouvia. Às vezes já peguei algumas mensagens de caras falando com ela em Instagram, sabe? Facebook, app de uns aplicativos aí antigos que tinha. WhatsApp, peguei algumas também. E aí resolvi ir pra praia. Peguei com a intenção de eu vou pra praia, vou tirar uma foto lá, fazer um vídeo e vou esperar ela ver o vídeo. Dá um check-in ali. Dei um check-in e tal e ela, pum, viu. Na mesma hora que ela viu a foto e os vídeos, eu voltei. Nessa hora que eu voltei, eu aperto o portão da minha casa assim, vai levantando e tem lembro até hoje, um Palio azul escuro. Olha como minha mente é poderosa. Palio azul escuro estacionado. Entrei com a moto, a casa era bem grande, 3 andares. Certeza que eles estavam no último e não dava para ouvir o portão abrir. Entrei com a moto. E aí subi a escada bem tranquilinho, sem fazer barulho e tal. Quando eu chego na cozinha, dou de frente com o cara. Samba canção, sem camisa, tomando café. E aí nessa hora eu entendo as pessoas que são traídas e tomam atitudes adversas possíveis que vêm à mente naquela hora ali. Ainda bem que naquela hora eu me mantive bem tranquilo. Os cachorros me receberam, na época eu tinha uma pastora belga e um Golden Retriever. A pastora belga é o nome Marie, lembro com um grande carinho até hoje. E o Joey, difícil lembrar, eu gosto sempre, eu gosto até hoje. Tenho certeza que se eu visse eles iam lembrar certeza de mim. E aí eu vi aquilo e aquilo me doeu tanto, mas tanto, me doeu, sabe? Porque eu sempre tentei, eu sabia que o negócio estava ruim por causa da patologia que eu desenvolvi, de outras coisas, e eu só trabalhava e tal. E às vezes a gente peca um pouco, né? A gente quer trabalhar, e às vezes a gente acaba esquecendo de dar atenção para outra pessoa, de ver como ela está, de conversar e tal. Mesmo com o acontecido, eu tentei, juro para vocês que tentei. Comprei uma canequinha, eu lembro até hoje, comprei uma caneca, olhei assim, tava construindo um lugar ali perto, aí tinha aquela areia
aquela terra vermelha bonita, sabe? Joguei dentro de uma caneca, aquelas canecas de sopa bem bonita. Tá certo que é muito simples, mas de coração tudo é bem-vindo, né? E aí do outro lado da rua tinha umas florzinhas amarelas e brancas. Tirei os melhores ramos dali, coloquei dentro. Falei, meu, vou entregar, né? Para se caso um dia a gente volte, isso se torne uma postura legal da minha parte. Ou se a gente termina de vez mesmo, que isso fique na minha memória e tá na minha memória até hoje, né? E aí, presenteei. Ela não viu valor nenhum naquilo que eu fiz para ela. Nenhum. Emoção, tristeza, nenhum. Recebeu e, não, eu quero terminar mesmo. Tranquilo, tá certo. Eu que peguei ainda a traição e tudo, né? E aí, a gente combinou de morar junto e separado, né? Na mesma casa. Só que eu sabia que isso não ia dar certo, né? E aí, sem ela saber, eu comecei a pesquisar apartamentos em Osasco, onde eu morava, né? E acabei alugando um apartamento por 4 anos que eu morei sozinho. Hoje em dia, voltei para casa dos meus pais e tal, mas pretendo o mais breve possível eu ter meu espaço de novo, que é muito bom ter seu espaço, né? É bem gostoso ter sua liberdade, ter seu lugarzinho de meditação, seu lugarzinho para fazer vídeos sem muito barulho. Aqui eu tenho que me virar nos 30 para fazer esses vídeos para nós assistirmos aí. Porque aqui tem muito barulho, aqui não tem acústica, às vezes as pessoas estão se movimentando na casa e sai o áudio aí para vocês, e aí eu tenho que cortar e alguma coisa do tipo. E aí eu resolvi vir para Osasco, voltando. Nessa ideia que eu quis voltar para Osasco, já tudo certo e ela não sabia de nada e tal, veio uma outra opção na minha mente que eu teria que deixar para trás muitas coisas. E aí eu deixei tudo para trás, até os cachorros. Fiquei muito triste com isso, porque eu era muito apegado a eles. Eles eram bem ensinadinhos, e vocês sabem aí que Golden Retriever, para ser bem ensinado, é bem difícil de ensinar. Então eu fui atrás, estudei muito sobre adestramento, adestrei a Marie atacava. O Joe e a Marie de manhã tomavam café comigo, sentados à mesa comigo, como se fosse da família mesmo. Ficava lá os dois bonitinhos, sentadinhos. Os dois tinham posturas lindíssimas. Eu era muito chato no adestramento deles. Eram pessoas. A gente conversava. A Marie era aqui. Ele começava a conversar com a Marie, ela soltava uns gritos assim. Eu falei, meu, ela tá entendendo tudo, de verdade. Tá até respondendo. E aí eu tomei essa atitude de deixar eles para trás. Infelizmente. E na época, poucas pessoas, muito poucas pessoas, sabiam do que realmente estava acontecendo. E aí o que acontece quando as pessoas não sabem de muitas coisas? Elas te julgam, te crucificam, né? Te jogam mais no chão ainda do que você está. E aí começaram a me jogar na cara que eu abandonei os cachorros, deixei eles para trás, que eu fui um louco, que eu fui uma pessoa sem coração e tal. E realmente você precisa deixar um pouco o coração de lado para tomar esses tipos de atitude, né? E aí eu sempre fui um cara muito duro. Sempre sofri muito na vida com um monte de coisa, então a dureza faz um pouco parte de mim. Infelizmente, eu não queria ser tão gelado e tão duro do jeito que eu sou, mas eu sou bem duro e bem gelado. E aí, absorvi tudo isso. Fiquei com aquele negócio, eu falei, meu, eu preciso começar de novo e tal. Só que isso foi indo.
Indo, ladeira abaixo, assim, ó. A vida começou a ficar destruída, de uma forma muito complicada. E aí eu não tinha acesso a drogas e coisas da noite, essas coisas, sabe? E aí depois que você tá destruído, você quer se destruir um pouco mais, né? E olha que eu tinha acabado de me recuperar de uma tromboembolia pulmonar. Nessa época eu era muito novo, de ideia, né? Porque eu tinha 28, 29 anos aí, quase 30. E as minhas opiniões, elas não valiam muito pra mim. O que importava era a opinião dos outros pra mim, porque eu sempre fui assim. Se eu tô fazendo e a pessoa gosta, eu vou continuar fazendo. Eu não tinha a minha opinião própria. E isso atrapalha a todos. Então, que fica um ensinamento pra vocês aí. Personalidade você tem que ter a sua igual ao seu RG. Mesmo as pessoas gostando ou não de você. Seja você, não importa. Quem não gostar de você não vai ficar do seu lado, tá? E aí comecei, né, usar droga e tal, ter acesso a pessoas estranhas dentro de casa, tá? Então, esse é o final do set de 1 de 7. Vão ter novos aí, eu vou falar das drogas, eu vou falar de mulheres demais, vou falar de outras coisas, tá? Prometo em outros vídeos. Esses 7 vídeos que eu gravei aí tem muito conteúdo, muita coisa para editar, para deixar bonito para vocês aí do meu jeito, né? Eu não sou tão bom em edições, mas vou dar o meu melhor aí para vocês assistirem, interagirem comigo, se divertirem. Se puderem, compartilhem com outras pessoas esse depoimento de vida aí, que é legal pra caramba. Eu olho para trás e me admiro demais de tudo que eu fiz, mesmo com algumas opções erradas para umas pessoas e no momento ali eram certas para mim. Tá certo? Então eu vou pedir que você curta, compartilha, manda pro amigo, escreve embaixo aí, faça seus comentários positivos e negativos, vamos interagir, me fala de onde você é, beleza? E eu prometo que vou vir com outros vídeos falando de outras coisas muito legais, tá? De livros que eu puder indicar para vocês, de estudos científicos relacionados à área do personal trainer, espiritualidade, ufologia, que eu gosto muito também, tá? Então, até os próximos vídeos.